Olá pessoal, nós queríamos convidar vocês para acompanhar o nosso balanço semanal de atividades e de análises. Os principais fatos da conjuntura vão ser discutidos aqui e vai ser muito importante aprofundar esses temas que nós escolhemos para apresentar a vocês. Olha pessoal, a gente queria ser otimista com a economia, com a geração de emprego no nosso país, mas a verdade é que não dá para ser otimista. Hoje mesmo saiu o desemprego do IBGE nos últimos 3 meses. Eles estão falando que diminuiu um pouco o desemprego, mas a geração de emprego não foi com carteira assinada não, tá? Foi com empreendedorismo e trabalho informal, principalmente. Mas é óbvio, se você faz uma reforma trabalhista, não tem mais trabalho formal no nosso país. Se você faz uma reforma previdenciária, você tira 1 trilhão de circulação, significa que haverá menos recursos em circulação, menos consumo, menos produção industrial, menos venda comercial. Então, na verdade, todas as projeções de todos os economistas, inclusive os mais otimistas do mercado, nunca falam em mais de 1% de crescimento. E agora está ficando claro que no governo Bolsonaro não haverá crescimento econômico para voltar ao que era 2014. Não haverá. Isso vai demorar 30 anos nesse ritmo e nas reformas do Paulo Guedes, com mais neoliberalismo e mais exclusão social, que concentra a renda, porque o 1% mais rico agora ficou 10% mais ricos. 1%, 10% de renda a mais. Os 2,5% mais ricos também cresceram. Agora, os 50% mais pobres perderam quase 40% da renda. Então, essa é a concentração da renda, da pirâmide que está aí. Para mexer nisso tem que ter investimento público, tem que acabar com a emenda 95 que estabelece um teto de gastos públicos, precisa criar emprego, precisa distribuir renda e fazer justiça fiscal com uma reforma tributária de verdade, em que os ricos paguem a conta da crise. Até o dia 5 de setembro, o Bolsonaro tem a data para vetar ou não a lei de abuso de autoridades. Ela foi a base, da parcialidade, das violações da Constituição, do Código de Processo Penal, do Estatuto da Magistratura e muita coisa que foi praticado pela Lava Jato. Vocês sabem que essa operação começou investigando a corrupção, mas depois, pela parcialidade do juiz Sérgio Moro e do grupo de procuradores da Lava Jato, comandados por Deltan Dallagnol, e depois da Receita Federal também, nós tivemos todas as diatribes, todas as violências contra a lei, contra as regras que devem reger o devido processo legal e o Estado democrático de direito. Então, o que nós assistimos lá? Na última semana só, o deboche, por exemplo, de procuradores em relação à morte de parentes do ex-presidente Lula, como a sua esposa, seu irmão e depois o seu neto. Deboche. Sabe o que é isso? Procuradores da República. Em segundo lugar, eles simplesmente manipulavam o uso das informações. Então, eles não indiciaram banqueiros que estavam fazendo lavagem de dinheiro dos grandes bancos, porque não interessava naquele momento. E, mais do que isso, eles estão se preparando. Uma das procuradoras foi obrigada a reconhecer o Intercept Brasil e pedir desculpas à família de Lula e a Lula. Isso mostrou que todas as gravações são verdadeiras. E agora nós estamos diante da questão dos vetos. Existiu e existe na Polícia Federal, no Ministério Público, na Justiça, no Legislativo também, coisas que são graves em relação à violação do Estado Democrático de Direito. Nós queremos investigações, nós queremos que sejam punidos os culpados,
mas também os culpados que praticam violências dentro do processo e do devido processo legal, aqueles que violam também não só a lei, mas o Estado democrático de direito. Como vocês viram, a Amazônia dominou o noticiário nacional e internacional e o Brasil viveu a maior crise diplomática em 50 anos. Tudo isso por responsabilidade de Bolsonaro, que estimula madeireiros, garimpeiros, desmatadores a liquidar com a nossa floresta e incendiá-la. Bolsonaro brigou com a ciência, detonando o INPE, demitindo o seu diretor. Ele luta contra a floresta em pé, fazendo o quê? Estimulando a motosserra a agir para fazer pasto. É isso que ele quer, é isso que ele chama de desenvolvimento da Amazônia. Ele quer liquidar com as terras indígenas, não quer mais que nenhuma terra seja demarcada e algumas sejam revisadas e persegue os nossos indígenas. Por isso, há uma campanha nacional e internacional, inclusive de boicote aos produtos brasileiros. O próprio agronegócio se voltou contra Bolsonaro, porque as consequências econômicas sobre o couro brasileiro, sobre a soja, sobre a exportação de carnes já foi violenta. Ele ameaça se isolar totalmente. Na verdade, nós temos que fazer uma grande campanha de defesa da nossa floresta amazônica. Chega de cinismo, Bolsonaro. Você não é patriota, você não defende soberania. Quem defende soberania somos nós. E soberania significa manter a floresta em pé. Você bate continência para o Trump. Sempre foi dependente deles. Os brasileiros é que tem que saber a melhor utilização da Amazônia, que é a preservação da floresta, dos nossos rios e da nossa biodiversidade. Bom, se vocês gostaram desse balanço, comente, compartilhe, acompanhe as nossas redes sociais e divulgue essas questões que nós comentamos aqui.